Olá, eu sou o professor Carlos Kleber e esta é a videoaula do ME01 Conceitos e Fundamentos da disciplina Redes de Computadores. Esta videoaula se refere à primeira parte deste módulo. Seja bem-vindo. Inicialmente, temos sumário, introdução, benefícios, requisitos, aspectos de projeto, computação de circuitos e pacotes, redes convergentes, redes com fio e sem fio, síntese final, parte prática e bibliografia básica. Como eu mencionei no início, não vamos ver todos esses itens hoje, apenas uma primeira parte. Vamos então. Primeiro com a definição de redes de computadores, um conjunto de dispositivos inteligentes conectados por enlaces de comunicação. Finalidade ou pensamento inicial básico seria enviar e receber dados gerados de dispositivos que estão remotamente interconectados, ou seja, estão distantes entre si. Nesse contexto, nós temos que pensar sobre os sistemas distribuídos, entender que existe um impacto direto na sua funcionalidade e, obviamente, no seu desempenho. Imagina uma aplicação de WhatsApp. Ela funciona bem? Sim, desde que eu tenha uma estrutura de interligação que seja eficiente. Ou seja, que eu tenha uma adequada rede de computadores. Benefícios básicos das redes de computadores. Princípios fundamentais que devem ser atendidos. Troca de informações e o próprio compartilhamento de dados. No início, os requisitos exigidos para essas redes de computadores eram simples, porque o que se rodava nessas redes também era simples. Exemplos: transferência de arquivo, login remoto, correio eletrônico, fóruns. Mas o tempo passou e as redes hoje são bem mais complexas. Na verdade, quando falamos em redes de computadores, nós podemos imaginar que estamos falando uma rede de coisas, ou seja, processadores inteligentes interconectados que estão trocando informações. Nós hoje temos multimídia, temos voz, temos uma variedade enorme de aplicações. Então, esses requisitos também mudaram. Primeiro requisito, desempenho. Desempenho tem a ver com a velocidade que necessitamos da rede. E a velocidade tem duas métricas essenciais relacionadas à latência e à taxa de transferência. A latência diz respeito ao tempo decorrido entre a operação de envio e o recebimento dos dados. E a taxa de transferência é a velocidade com que esses dados são então injetados na rede. Daí eu posso ter essa formulação, tempo de transferência, que vai ser igual à latência mais o tamanho da mensagem, dividido pela taxa de transferência. Confiabilidade, a garantia da imunidade quanto a falhas na comunicação, a rede estará sempre funcionando de forma confiável. A segurança, que é a proteção contra ataques externos e internos. A confidencialidade, a informação só vai estar disponível para quem for autorizado. A mobilidade, dispositivos conectados, dispositivos que irão ter aplicações rodando em cima da rede, não estarão fixos em apenas um local, eles serão móveis. Os smartphones são grandes exemplos que nós temos hoje no nosso cotidiano. E, por fim, a qualidade de serviço, que é a capacidade que a rede tem de atender a prazos finais ao transmitir e processar fluxos de dados. Exige largura de banda garantida e latências limitadas para os canais de comunicação. Bom, quando pensamos em aspectos de projeto, vamos projetar a rede? Vamos. O que é que eu devo pensar? Sobre o que eu devo refletir? Esses são os itens: hardware, software, heterogeneidade, tecnologia de enlace, topologia física e abrangência. Sobre o hardware, tudo o que vemos, olhamos para essa figura, para esse slide, tudo que você está vendo nesse desenho é hardware. Ou seja, os hosts, os servidores, o computador portátil, o computador de pacotes, o modem, a estação base, enlace de satélite e assim por diante. Os softwares são os protocolos de comunicação que vão fazer com que esses dispositivos possam conversar entre si. Heterogeneidade é um aspecto bastante importante a se considerar no projeto de redes. Ela nos diz que as redes, sendo estruturas físicas, elas podem ter características diferentes. E aí vem a grande questão: se tem estruturas diferentes, físicas diferentes, como diferentes redes podem se comunicar entre si? E a resposta vem do conceito de rede lógica. A rede lógica deve existir para prover essa interface, fazendo com que dados de uma rede física possam ser trafegados adequadamente, ou seja, entendidos para uma outra rede, e vice-versa. Então, rede lógica. Neste slide, nós temos a rede lógica mais conhecida do mundo. Qual seria ela? A internet. Nesta figura, nós temos então a visualização desse conceito. A rede lógica permitindo a comunicação
entre diferentes redes físicas. Veja, rede física 1, rede física 2 e rede física 3. Ou seja, ela funciona como um tradutor, como um interpretador de informações de uma rede para outra ou para outras. As tecnologias de enlace, elas podem ser do tipo ponto a ponto e multiponto. Então, usualmente você tem essa associação. Quando ela é multiponto, ela é uma rede local. Ou seja, você tem elementos processadores se conectando a um ponto comum. Por isso, multiponto. Agora, ela também pode ser redes de longa distância, do tipo longa distância. Se isso acontecer, então a conexão é conexão ponto a ponto. Ou seja, você tem a caracterização de apenas extremidades. Toda a informação da rede passa por esse caminho que liga um ponto a outro, constituindo a rede de longa distância. Ainda sobre tecnologias de enlace, a gente tem que pensar sobre o controle de acesso ao meio quando este meio está sendo compartilhado. Isso para evitar que mais de um elemento, ou seja, mais de um processador inteligente, venha querer disponibilizar informação nesse meio compartilhado. Porque se isso ocorrer, haverá então as colisões. Então é preciso tratar colisões. Uma outra questão interessante em tecnologias de enlace é como os dados são organizados. Então, eles são organizados em pacotes de dados. Então, pacotes de dados nada mais é do que um conjunto de bits que são organizados para então serem transmitidos. Sinônimos, quadro, frame, célula, etc. Essa denominação varia em conformidade com a tecnologia que você está utilizando, MPLS, Ethernet. Então, cada uma delas pode ter uma denominação associada para esse pacote de dados. Ou seja, Ethernet é quadro, é ATM, é célula e assim por diante. Ou seja, o pacote de dados é um termo genérico. Uma analogia que a gente pode fazer com o envelope é a carta, né? Então, eu tenho o envelope e a carta. A carta seriam os dados e o pacote de dados corresponderia então ao envelope, nesse exemplo convencional. Alguns exemplos de tecnologia de enlace que corriqueiramente nós escutamos no nosso dia a dia: redes Ethernet, redes Wi-Fi, Bluetooth, Frame Relay, WiMAX, então todas elas têm uma descrição específica, conforme consta na tabela que você está observando agora. Sobre a topologia física das redes, né? Como é que eu vou conectar ou interconectar os elementos, esses componentes inteligentes que vão realizar o processamento e se comunicar? Bom, eu posso ter estrela, caracterizado por um nó concentrador, ou seja, um elemento a qual todos se associam, o anel, onde deixa de haver esse elemento concentrador, a barra, ou seja, onde eu tenho uma barra, literalmente, né, a qual todos estão acessando, o grafo, que seria uma estrutura mais flexível, permitindo até a comunicação de todos os elementos da rede, né, e uma híbrida, onde eu teria, por exemplo, a combinação de uma ou outra forma. Cabe dizer que, no caso do grafo, né, essa alta flexibilidade de permitir que todos conectem-se entre si, não necessariamente precisa ser dessa forma. Você poderia ter uma estrutura parcialmente ligada. Sobre a abrangência física, né, das redes, né, eu posso ter no nível pessoal, que é a PAN, caracterizada por 10 metros, a LAN local por 100 metros, considerando isso como raio, a MAN, que é a metropolitana, caracterizada por 50 quilômetros, e a WAN, que seria de alcance mundial. Para cada uma delas, veja que na tabela é indicada um exemplo, né? O Bluetooth para PAN, Ethernet e Wi-Fi para LAN, WiMAX para MAN e Frame Relay para WAN. Nesta tabela tem também exemplos, né, para tentar contextualizar, digamos, tornar mais real este conceito associado às redes. Na parte de cima, wired, que é a parte cabeada, e na parte embaixo, wireless. Então, veja, por exemplo, a LAN, Ethernet, alcance até 2 km, banda 1000 Mbps, latência até 10 milissegundos. No caso da wireless, por exemplo, a WLAN, ou seja, a rede local wireless, né? Temos aí o exemplo com Wi-Fi e 3E802.11 até 1.5 km, até 54 Mbps, com a latência de até 20 milissegundos. Bom, esta é a primeira parte, né? Finalizamos aqui e no próximo módulo, ou seja, na próxima videoaula, nós continuamos. E a gente vai continuar com base nessas perguntas que eu deixo agora para alguma reflexão. Como o pacote de dados viaja através dos enlaces de comunicação? Que caminho ele segue? Quem ou como se define esse caminho? O tipo de rede influencia essa decisão? Como é essa influência? Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Fiquem com Deus.